nosso Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá para a palavra? Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, irmãos, eu tinha anotado. Aleluia, Senhor. Pronto, está aqui. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 9, nós leremos do verso 1 até o 12, tá bom? Segundo Crônicas, capítulo 9, verso 1 ao 12. Aqui no título diz: A rainha de Sabá vem ver a Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar a Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias, e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e os vestidos deles, e os copeiros, e os vestidos deles, e a sua bebida, a sua subida, pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: Foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria nas suas palavras até que vim, e meus olhos ouviram, e eis que não me disseram metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a forma e a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr sobre rei, sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto Deus ama a Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E fez o rei corredores de madeira de algumins para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou, e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim, voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Deixa eu ver se eu entendi. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Tá. Então, ela fez um monte de agrado para Salomão. Mas ele também fez muita coisa para ela. Além do que ela deu a ele, ele também deu a ela. Né? Ele falou, peraí, já que é para fazer gentileza, gentileza gera gentileza. Irmãos, não quero ficar fazendo rodeio, filosofando, porque né, nunca fui bom nisso. Mas quero que o Senhor, pela sua graça infinita, pela sua grande bondade, por amor às nossas almas, dê a condição de explicar aqui alguma coisa para a Irmandade desta boa palavra sobre a vida de Salomão, sobre o que Deus fez com esse homem, irmão Cosmo, querido. Irmãos, se eu for ficar aqui contando para vocês, irmão Cosmo, a sabedoria de Salomão, os provérbios que ele escreveu, meu Deus, as coisas maravilhosas que Deus fez na vida desse homem, talvez seja redundante, porque todos nós já sabemos, mas Deus me, assim, estou coração fervendo aqui, sentindo a presença de Deus. Vive o Senhor Jesus, aleluia, aleluia.
Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Vive o Senhor Jesus, cuja presença estamos. Que o que Deus quer falar com a sua igreja hoje é uma coisa só, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Esse homem tinha o dedo de Deus colocado sobre a cabeça dele. Tinha a escolha de Deus. Fez uma oração bem-aventurada diante de Deus. Um pedido, irmão, certo. Um pedido, enfim, feliz diante de Deus. E o Senhor o respondeu, irmãos. Deus amou a Salomão. Deus o encheu de riqueza, de sabedoria, de glória, de honra. E deu a ele a maior de todas as dádivas, um reinado de paz, né, irmão Cosmo? Um reinado sem guerra, um reinado próspero. Bendito seja o Senhor. Mas, irmãos, isso não eximiu Salomão de, no final, adorar a deuses pagãos, a cair na idolatria, não foi isso, meu irmão? A se afastar do Senhor. Irmão, irmã, o Senhor está mandando a sua palavra essa noite. Eu não sei, irmão, hoje é diferente, hoje Deus quer falar diferente. A gente costuma ir se explicando, né, irmão Cosmo, a palavra, falando do contexto, mas o Senhor quer ir direto no assunto. Irmão, Deus tem te abençoado, Deus tem prosperado os teus caminhos, Deus tem colocado a mão em tudo aquilo que você faz, mas o Senhor te alerta por esta santa palavra. Cuidado para você não se perder no caminho. Muitos irmãos dizem, aquele irmão Cosmo ficou rico e deixou das coisas de Deus. Salomão não deixou das coisas de Deus porque ficou rico, deixou das coisas de Deus por causa da própria religião, que o engodou, que o enganou, que o confundiu, a sua própria sabedoria o pregou uma peça. Irmão amado, bendito seja o nome do Senhor. O que mais nós vemos são pessoas que aprofundaram-se na Bíblia, que aprofundaram-se no conhecimento, que aprofundaram-se na teologia, enfim, no estudo, escatologia e tantas outras coisas, irmão, mas perderam a essência do Espírito. Quando Salomão chegou a adorar a deuses pagãos, é porque a virtude do Espírito já não estava mais sobre ele. A unção de Deus se afastou dele por alguma coisa. E é esse alerta que Deus vem trazer à sua igreja. Toma cuidado para que o Espírito de Deus não se afaste de você. Glória a Deus nas alturas. Essa mulher veio visitar Salomão e viu nele, irmão, tanta riqueza, viu nele tanta coisa boa, tantas qualidades, tanta sabedoria. Irmão, então nós entendemos que ele tinha em si a fórmula da felicidade. Vemos, irmão, com exceção do início do reinado de Salomão, quando Adonias apareceu ali e quis usurpar o reinado dele, nós não vimos Salomão enfrentar mais nenhuma outra coisa parecida, né, irmão Cosmo? Um reinado de paz, um reinado próspero, porque ele tendo a luz de Deus nele, o Senhor sempre o guiava, sempre o direcionava, sempre mostrava para ele o que fazer. Irmão, você pode ser um excelente vendedor, você pode ser um excelente pastor, você pode ser um excelente médico, enfim, um excelente palestrante, e você fazer tudo com maestria, com domínio, com conhecimento das coisas que você faz, mas em nome do Senhor Jesus, reconheça sempre a tua total dependência de Deus. Nós não vimos em momento nenhum da história de Salomão ele se exaltar, ele se engrandecer, achar ser o maior, diferente de Saul, diferente de outros reis, diferente de Dário, diferente de Nabucodonosor e tantos outros irmãos amados. Não, ele sempre reconhecia a grandeza de Deus, mas houve um momento que a palavra, houve um momento que o mover de Deus, houve um momento que a unção de Deus não lhe foram mais suficiente. Que o Senhor nos cubra com seu sangue, que nós sempre nos contentemos com a virtude de Deus em nós, e que nunca possamos dizer, não, eu não me sinto completo, eu preciso de mais, eu preciso entender mais, eu preciso saber o tamanho do cravo que pregou Cristo na cruz, eu preciso saber quantas gotas de sangue caiu, eu preciso saber onde foi parar o lençol que envolveram o corpo de Jesus. Irmão, saiba de uma coisa, você precisa saber de duas coisas, onde você está e para onde você vai. Agora você está na presença de Deus, e você vai ficar na presença de Deus para sempre. Glória a Deus nas alturas. Quer estudar, irmão? Quer fazer arqueologia bíblica? Faça.
Estude, ensine, vá dar aula numa faculdade, ensine as outras pessoas. É linda a história da Bíblia como um todo, é linda a história dos nossos antepassados, daqueles que precederam a nossa fé, é linda. Mas a unção de Deus é individual, é intransferível, livro nenhum, faculdade nenhuma colocará em você a intimidade com Deus. E é isso que Deus está trazendo pela palavra. Você está sendo observado e observada. E essas pessoas que te observam verão Deus na tua vida. Verão o Espírito Santo manifesto na tua vida. Alamaia, Jesus Santo, glória. Verão o Senhor derramando a sua glória sobre a tua cabeça. Verão você feliz por ter uma vida completa com aquilo que Deus te preparou, seja do teu intelecto, seja da tua vida material. Você bate no bolso e fala, deixa eu ver o que eu tenho. Senhor, não é tudo o que eu queria, mas é certeza, é mais do que eu mereço. E eu sei que Deus me vai preparar coisas maiores, coisas melhores. Isso faltou a Salomão. Hoje nós não viemos, Deus trouxe essa palavra não só para falar da grandeza, das coisas bonitas que Ele fez, da glória de Deus que estava e está sobre Ele. Não, irmãos, não. Que esteve sobre Ele, estava naquele momento, agora Ele está morto, não tem mais glória de Deus. Mas para falar que uma decisãozinha errada, um passo fora da linha, atrapalha toda a tua caminhada. Atrapalha tudo. Muda tudo. Transforma tudo, porque aí o caminho vai ter que ser outro. Você vai encontrar com outras pessoas, você vai ter que tomar outras decisões, você vai ver outras situações que interferirão na jornada final, que interferirão no destino final. Foi o que aconteceu com Salomão. Começou tão bem, a glória de Deus se multiplicava, se manifestava. No começo do reino, ele pegou todo o mantimento de Israel, todos os animais e sacrificou ao Senhor, né, irmão? Sacrificou a Deus. E 7 anos depois, Deus deu não sei quantas mil vezes a mais. A glória de Deus construiu o templo da glória do Senhor. Orou a Deus. Os sacerdotes, quando foram na inauguração do templo, ficaram no átrio, porque a glória de Deus era tamanha que eles não podiam entrar lá dentro. Oh, irmão, como é que não tinha unção aqui, ó, Velho Testamento? Como é que não tinha a glória de Deus? Já no princípio, lá no começo, glória ao nome do Senhor. Lá na criação, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Senhor já existia desde a eternidade. E não é na antiguidade, nem no futuro que Ele deixará de existir. A glória de Deus permanece para sempre. Ela visita o povo de Deus aqui na terra, e depois se consolidará em nós, lá na glória, uma glória só, que nunca terminará. Receba essa noite a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba a glória de Deus sobre a tua vida, para Deus te mostrar que a palavra, que a unção, que a intimidade, que o Espírito Santo de Deus sempre serão suficientes na nossa vida, porque o Senhor nos completa, desde a nossa personalidade até as nossas necessidades individuais. Você pode estar em depressão, você pode estar desempregado, você pode estar entristecido, você pode estar no vício, você pode estar no pecado. Essa palavra te alcança essa noite e Deus te diz, eu vou te tirar daí. Aleluia, Jesus eterno. O Senhor vai te tirar daí e vai te mostrar, filho, anda por esses meus caminhos. E por maior que seja o teu conhecimento, por excelente e sublime que seja a tua pregação e as palavras que saem da tua boca, reconhece que acima de você tem um que é o nosso Deus. E que se você me der um violino Stradivarius de 3 milhões de dólares, ele vai fazer a mesma coisa que um violino de R$5, porque eu não sei tocar. Então o instrumento não toca, ele não é autossuficiente. Agora, se você pegar um músico bom e dar para ele um violino fartando corda, ele toca do mesmo jeito que ele faz o som nas outras notas, puxando para cima, puxando para baixo. É ou não é, irmão? Você é instrumento, o músico é o Senhor. Se ele não tocar em ti, irmão,
Você é como o metal que soa, como o sino que tine. Não tem fundamento, não tem sentido. E faltou para Salomão, no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, faltou para ele lembrar-se disso. Tadinho. Que Deus tenha piedade. Que Deus tenha piedade de nós. Que nós não nos desviemos do caminho de Deus. Lembremos de Davi, seu pai, que também pecou, que também errou, mas teve tempo de arrepender, teve tempo de retratar, teve tempo de enxergar, falar, não, eu tomei um caminho errado, eu tenho consciência, agora eu posso enxergar. Quando o profeta Natan esteve com ele, falou, não, agora eu tenho consciência. Então, irmão, Deus não está falando hoje de pecado, de que você vai para o inferno, que vai pegar fogo na sua casa. Não, Deus está te dizendo, você está no caminho certo, está tudo bem. Eu só estou te dando um alerta. Continua. Parabéns. Glória a Deus pela sua vida. É só para você se alertar. Estou te dando um toque. Parabéns. Continua assim. Esse é o caminho. É essa direção que você tem que continuar. Da humildade, da subserviência, sempre dizendo, Senhor, eu sei que talvez essa pregação tenha sido boa, Senhor, eu sei que está caindo um dinheirinho aqui, que Deus está abençoando na minha vida, mas eu sei que vem do Senhor, é tudo teu, Senhor, é tudo teu, nada que é meu, Senhor, eu sei que vem de ti, então muito obrigado, Deus, glória a Deus, glória a Jesus, porque o Senhor está me dando discernimento de continuar fazendo conforme a sua vontade, não como a minha. Creia nessa palavra. Receba essa palavra no teu coração e faça como o Senhor está te instruindo essa noite. Lembra-te de que a tua vida está na mão de Deus. E as pessoas que te visitarem agora, durante a bênção, serão as mesmas, possivelmente as mesmas, que estarão em roda do teu caixão e esperamos que daqui muito tempo, e dirão, olha, eu vi o começo e vi o fim dele, glória a Deus por essa vida. Aleluia. Chorarão de saudade, chorarão de lembranças boas que tiveram junto de você. Mas ainda assim, no teu leito de dor, na tua sepultura, o nome de Deus será glorificado. O nome de Deus será exaltado, porque todos irão, vai indo aí ao seio da terra, um homem e uma mulher que amou a Deus sobre todas as coisas. Então o Senhor traz a nós essa palavra, esse alerta, e te diz, prepara-te, meu servo e minha serva, porque assim como o Senhor falou com Salomão, Deus me dá a ordem de levantar minha mão direita e falar com a sua igreja. Sabedoria e entendimento te serão multiplicados, riquezas e bens virão nas tuas mãos. Aleluia! E tu serás uma referência na tua família, na tua casa, na igreja de Deus e no meio da sociedade. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Mas nunca te esqueças que o Senhor reina soberano sobre a tua vida. Deus seja louvado. Amém, Senhor.